pessoal, sejam bem-vindos à última videoaula em relação à aula 4 e nessa videoaula nós vamos falar sobre as funções trigonométricas para variáveis complexas. Tá? Antes de afundar nas variáveis complexas de fato, vamos tentar entender o que significa quando a gente escreve uma função trigonométrica só que calculada num número imaginário. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar a função cosseno de um número, cosseno de x. Eu quero interpretar isso aqui de uma maneira que eu consiga estender para números complexos. Só que para fazer isso, seria interessante se eu conseguisse relacionar essa função aqui com alguma coisa já conhecida, alguma coisa com a qual eu já soubesse lidar quando envolve números complexos. E a gente sabe que existe uma relação importante, que é a fórmula de Euler, que ela estabelece uma relação entre as funções trigonométricas e a função exponencial. Aqui nós temos funções trigonométricas de variáveis reais, e aqui do outro lado nós temos a função exponencial de variáveis imaginárias. Essa é a relação de Euler. Então existe uma relação entre essas coisas. Eu consigo isolar a exponencial e escrever em termos de senos e cossenos. Mas será que eu consigo fazer o contrário? Será que eu consigo isolar o cosseno e escrever em termos de exponenciais? Ou será que eu consigo isolar o seno e escrever em termos de exponenciais? Olha só. Eu posso fazer uma continha aqui e escrever assim, que a exponencial de menos e θ vai ser... O que acontece se eu trocar o sinal da parte imaginária? Vai trocar o sinal desse cara aqui. A única coisa que vai acontecer é isso. Então essa relação aqui vai ficar cosseno de x menos i vezes o seno de x. Então temos duas expressões diferentes. A gente pode interpretar isso assim também. Se eu trocar esse sinal de menos, significa que eu troquei o sinal do θ. Aliás, aqui tem um problema, Aqui, essas variáveis aqui são θs e não x. Eu escrevi x, estava olhando lá em cima. Mas vamos consertar. Aqui é θ e aqui é y. Eu já ia colocar de novo igual. θ. Então, se eu trocar o sinal da variável θ, cosseno de θ, o cosseno é uma função par, Então, ele não é sensível ao sinal do argumento. Você pode colocar o sinal de mais e de menos, vai dar a mesma coisa. Enquanto que a função seno é uma função ímpar, significa que ela calculada num número com um argumento negativo, ela vai ficar, o sinal de menos pode sair da função, por isso que aqui fica o sinal trocado. Mas olha que interessante, o que acontece se eu somar essas duas expressões? Soma o lado esquerdo com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito. Fazendo essa soma, do lado esquerdo nós vamos obter assim, e elevado a iθ mais e elevado a menos i vezes θ, isso aqui é igual... Bom, esse termo e esse termo aqui, eles se cancelam, porque eles são idênticos, e quando eu junto os dois, um cancela com o outro. E vai sobrar cosseno θ mais cosseno θ, também conhecido como 2 cosseno θ. Ou ainda, se eu quiser, eu posso isolar e escrever assim, cosseno de θ é igual, pego esse 2 e passo dividindo, Isso aqui é e vezes i θ mais e menos i θ. Tudo isso dividido por 2. Legal, Bom, se ao invés de somar essas duas expressões eu tivesse subtraído uma da outra, também posso subtrair uma da outra e ver o que acontece. Então, se eu fizer essa menos essa, o que a gente vai obter? Do lado esquerdo eu obtenho e elevado a iθ menos e elevado a menos θ. Só que agora quando eu faço um menos o outro, cosseno menos cosseno, cancela. Seno θ menos seno θ, fazendo o jogo de sinal, vai ficar 2 vezes o seno θ. Tem um i ali multiplicando todo mundo também, Então, na verdade, vai ficar 2 vezes i vezes o seno de θ. E aí, eu posso isolar o seno θ agora, Só passo esse 2i dividindo. E eu posso escrever que isso aqui é e elevado a i vezes θ menos e elevado a menos i vezes θ. Tudo isso dividido por 2 vezes i. Então, olha que legal, desse jeito eu consigo pegar as funções seno e cosseno e escrever elas em função de funções exponenciais. Agora eu sei como trocar o cosseno por exponenciais e eu sei como trocar o seno por exponenciais também. O que eu ganho fazendo isso? Bom, eu ganho porque eu já sei várias propriedades interessantes da exponencial complexa, Então eu posso usar os resultados que eu já aprendi para tentar descobrir o que vai acontecer com as funções seno e cosseno quando a gente coloca números complexos ali dentro deles. Mas antes de continuar, eu queria que vocês observassem uma coisa aqui. Deixa eu copiar esse quadro, deixa eu deixar guardadinho aqui. Quando a gente estuda variáveis reais, funções reais de variáveis reais, existe uma noção que é o cosseno hiperbólico.
E nós sabemos que o cosseno hiperbólico de um número, ele pode ser representado, ele é representado da seguinte maneira, né? Ele é Opa, estou escrevendo errado. Então, o cosseno hiperbólico de um número θ, ele é a exponencial de θ mais a exponencial de menos θ. Tudo isso dividido por 2. E tem também o seno hiperbólico do ângulo θ. Isso aqui é e elevado a θ menos e elevado a menos θ, tudo isso dividido por 2. Então existem essas noções de seno e cosseno hiperbólico, né, que são funções de variáveis reais que a gente já aprendeu lá atrás no cálculo. Eu só estou trazendo elas aqui para a gente perceber a semelhança entre essas duas coisas, né? Veja que agora eu consigo, tanto a função cosseno quanto cosseno hiperbólico, elas podem ser escritas em funções de exponenciais de uma maneira muito parecida, né? Aqui eu tenho exponencial mais a exponencial com argumento negativo. Aqui, ó, exponencial mais a exponencial com argumento negativo. Aqui eu tenho exponencial menos a exponencial com argumento negativo. Aqui eu tenho exponencial menos a exponencial com argumento negativo. Então são muito parecidos. Só que com a diferença de que as funções trigonométricas seno e cosseno, elas têm... eu preciso usar os números complexos, os números imaginários para fazer essa tradução, enquanto que as funções seno e cosseno hiperbólicos usuais não, são funções puramente reais aqui envolvidas, né? Mas é importante a gente perceber isso, tá? E por que essa conversa toda? Porque agora eu estou pronto para interpretar o que significa escrever, por exemplo, cosseno de um número negativo. Cosseno de um número imaginário. I vezes θ. O que é cosseno de um número imaginário? Antes eu não sabia dizer o que era o cosseno de um número imaginário. Agora eu tenho condições de fazer isso. Porque, como que eu faço isso? Bom, se eu lembrar que o cosseno é a exponencial de i vezes, seja lá o que for que tiver aqui dentro, né? Cosseno de θ é a exponencial de i vezes o θ, né? Que é o que vai aparecer aqui. Aqui, ó, menos i vezes o θ, que é o que aparece aqui. Então, fazendo essa substituição, isso aqui vai ser i vezes iθ mais exponencial de menos i vezes iθ. Né? Tudo isso ainda dividido por 2. Bom, mas aí usando as propriedades do número imaginário, ó, i ao quadrado fica menos 1. Tem um i aqui, tem outro i, né? Eu vou fazer a multiplicação. Então isso vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Então isso aqui vai ser exponencial de menos θ. Mas, aqui eu tenho i ao quadrado de novo, com esse sinal de menos, vai ficar positivo. I ao quadrado é negativo, com esse sinal de menos fica positivo. Então fica i elevado a θ. E a parte de baixo permanece igual, né? Dividido por 2. Bom, mas percebam que isso aqui é precisamente a definição de cosseno hiperbólico que eu escrevi aqui em cima para vocês. Então a conclusão que eu acabei de chegar é essa, que o cosseno de i vezes θ é a mesma coisa que o cosseno hiperbólico de θ. Né? Ou seja, o cosseno de um número imaginário é a mesma coisa que o cosseno hiperbólico desse número, né, real. Né? Então eu já vou escrever aqui para a gente lembrar. Então, a conclusão importante que eu cheguei é que o cosseno de um número imaginário, né, acompanhando aqui da unidade imaginária, vai ser a mesma coisa que o cosseno hiperbólico, só que esse número sozinho, sem a unidade imaginária. Legal? Tá. E aí é possível fazer a mesma continha, né, calcular o seno de um número imaginário, e nós vamos chegar numa relação parecida. Se vocês fizerem essa continha, acompanhando aqui, ó, né, faz a mesma continha que eu fiz para o cosseno, façam para o seno, só que usando essa expressão aqui. A diferença que vai aparecer é que vai aparecer um i dividindo. Né? Então, a conclusão que a gente vai chegar é essa, que isso aqui é seno hiperbólico de θ. Então, veja, no seno de um número imaginário, o resultado dá o seno hiperbólico desse número sem ser imaginário, só que aparece a unidade imaginária multiplicando o resultado final. Né? É como se esse i saísse daqui de dentro e o seno vira um seno hiperbólico. Daí, né? Então nós temos essas duas propriedades que são bastante importantes. E por que isso é importante para definir uma função trigonométrica com variáveis complexas? Porque o objetivo dessa videoaula, na verdade, é definir essa função aqui, ó. f de z igual cosseno de z, onde esse z é um número complexo qualquer, não precisa ser imaginário puro, né? Ele não precisa ser real puro nem imaginário puro, né? Mas ele é um número complexo qualquer.
Como é que eu faço isso? Bom, se a gente lembrar que em coordenadas cartesianas um número complexo pode ser escrito assim, ó, x mais i vezes y, né? Então significa que essa função z aqui ela vai ser, na verdade, uma função de duas variáveis, x e y, que a gente pode escrever assim, ó, cosseno de x mais i vezes y. Mas existe aquela fórmula para soma de ângulos, né? Tem o cosseno da soma de dois ângulos aqui. Expandindo isso aqui, posso escrever como sendo cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. Ficou um pouco misturado, né? Porque em alguns lugares aparece cosseno com um número real, outro lugar com um número imaginário, aqui tem número imaginário de novo. Seria interessante se eu conseguisse escrever separadamente, né? A parte real e a parte imaginária de cada um desses números que aparecem aqui, né? Mas, ó, esse cara aqui, ó, cosseno de um número imaginário, eu posso trocar pelo cosseno hiperbólico do número, só que sem o i, né? Da mesma maneira, o seno de um número imaginário eu posso trocar pelo seno hiperbólico e aí eu tiro o i dali de dentro, usando essa relação aqui. Então, fazendo essas substituições, eu vou obter a seguinte coisa. F de x e y vai ser cosseno de x, que multiplica, aí isso aqui eu vou trocar pelo cosseno hiperbólico de y. Menos, aí aqui vai ficar seno de x, e no lugar de seno de i vezes y, isso aqui vai ficar i vezes o seno hiperbólico de y. Aqui eu já consigo ver claramente qual é a parte real, qual é a parte imaginária, né? Essa parte aqui é real, porque não tem, como é que fala? Não tem unidade imaginária em lugar nenhum aqui. Ó, essa é a função real, essa é uma função real. E enquanto que esta parte aqui é uma parte imaginária, né? Ó, porque tem a unidade imaginária. Então aqui nós podemos escrever, deixa eu só trocar esse i de lugar, deixar esse i um pouquinho mais para cá. Deixa eu tirar ele daqui. E escrever ele um pouquinho mais para cá, assim. Só para ficar bem claro para a gente, né, qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Aliás, eu vou fazer outra coisa ainda. Eu vou colocar mais e eu vou colocar um sinal de menos aqui dentro também, né? Porque agora eu consigo identificar claramente quem é a função u, quem é a função v, né? Essa aqui é a função v, que diz pra gente qual é a parte imaginária, essa aqui é a função u, que diz pra gente qual é a parte real da função, né? Lembra que isso aqui é o que a gente chama de u, de x e y, e esse aqui é o que a gente chama de v, de x e y. Então as funções trigonométricas, elas podem ser calculadas para números com variáveis complexas, e elas vão ter uma parte real, uma parte imaginária que a gente consegue separar, e a gente pode inclusive fazer um desenho dessas superfícies aqui para ver como é que é. Vamos fazer um desenho de uma dessas superfícies? Vou desenhar só a primeira aqui, ó, a função u de x. E aí para isso, vamos lá no GeoGebra, né? E vamos fazer esses desenhos aí. Pronto. Vamos lá. A gente precisa mudar aqui então, né? No lugar da função eu vou escrever cosseno de x vezes o cosseno hiperbólico de y. Isso aqui é a função u. A função v, ela era dada por um sinal de menos, seno de x vezes o seno hiperbólico de y. Né? Pronto. Agora eu posso visualizar essas funções. Ó. A parte real, por exemplo, é representada por essa superfície aqui. Ó. Veja que é uma superfície bem interessante, né? Eu posso querer olhar elas, né, fazendo cortes na direção x, na direção y, aquele negócio que a gente já fez, né? Então, olha só, fazendo cortes na direção do eixo y, a gente obtém a seguinte coisa. Ó. Vou fazer esse desenho andar aqui para a gente observar. Então, olha as curvas possíveis de se obter dessa função, né, fazendo esses desenhos. Essa função, esse desenho que a gente está vendo, embora possa parecer um pouco uma parábola, não é uma parábola. Isso aí, na verdade, é a função cosseno hiperbólico. Ela tem esse comportamento, né, que lembra de visualmente uma parábola, mas ele não é não. Tá? Agora, o que acontece se a gente fatiar essa superfície aqui no outro sentido? Vamos cortar em direção paralela ao eixo y agora. Aí nós vamos ver esta imagem aqui.
deveria estar aparecendo uma imagem. Olha lá. Agora sim. Então vejam aí a imagem que está o corte, né, da superfície. Percebam que essa função aqui ela é claramente uma função trigonométrica, né? Seno e cosseno, ou cosseno, né, que oscila, tem um máximo, mínimo, né, e tudo mais. Parar aqui em um lugar, a gente vê que ela tem um formato de função trigonométrica. E também era de se esperar, né, porque a função u ela tem a parte que tem um cosseno de x, que é o que a gente consegue observar em uma direção, e cosseno hiperbólico na outra direção, né? Se eu fizer o gráfico do v, que é a parte imaginária da função trigonométrica, o comportamento é bem parecido, né? Veja que é uma superfície bem parecida, só que rotacionada de alguma forma, né? Só a orientação dela é diferente, mas o formato é bem parecido. Legal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre funções complexas de uma variável complexa, né? Nós vimos os exemplos mais importantes, que são as funções polinomiais, funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas, né? Representadas para variáveis complexas. Tá? Só antes de terminar, eu gostaria de escrever aqui, né, como seria a função seno de z. Aliás, eu vou escrever para vocês fazerem, né? Mas eu queria que vocês calculassem como que eu posso escrever a função f de z igual a seno de z, né, na sua forma complexa. Quando eu digo isso, eu quero o seguinte: eu quero que vocês me digam quem é a superfície u de x e y e quem é a superfície v de x e y que a gente obtém quando a gente calcula a mesma coisa, só que para a função seno, né? O que vai mudar aqui? No lugar do cosseno, a gente vai colocar seno, né? E aí a fórmula da soma de arco para o seno é diferente. Aqui é o cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Se aqui fosse seno, seria seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Aquela fórmula de soma de arco, né? Então vai ficar um pouco diferente a expressão, mas o resultado muito parecido. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula de número 4, onde a gente discute um pouco das funções complexas, e vejo vocês nas próximas aulas. Até mais!